Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino: o Senhor virá no fim da colheita. Vigia, Derek Prince. A nossa proclamação agora é à luz do fato de que vamos estudar os eventos que antecedem o fim desta era. É uma oração que Paulo fez pelos Tessalonicenses e então ele usa a palavra vós quando se refere a eles na oração. Nós agora vamos orar para ti e para mim, pelo que usaremos nós, em lugar de vós. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e em todo o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Amém. Vamos começar em Mateus 24:36, falando sobre o dia da sua vinda em glória e poder. Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Um outro texto na Nova Versão Internacional diz: nem mesmo o Filho. Para confirmar, vamos para Marcos 13:32, que é a escritura paralela. Em Marcos 13:32, Jesus diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Este é um pensamento maravilhoso. Este é o segundo que é conhecido apenas por uma pessoa no universo, que é Deus, o Pai. É o segredo de Deus. Diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Já te mostro mais à frente que poderemos perceber em que período e em que circunstância será. Mas o dia e a hora é o segredo de Deus. Eu tenho que dizer que acho que é extremamente presunçoso da parte dos professores, profetas ou pregadores, sejam eles quem forem, a pretensão de saberem o que só Deus sabe, o Pai. Sabe, na minha opinião, isso é arrogância. E a arrogância é um dos pecados que é mais odioso para Deus. Também fico surpreendido com o número de cristãos, cristãos crentes na Bíblia, que realmente se deixam enganar por esse tipo de declaração profética. A razão é que eles não conhecem as escrituras proféticas como deveriam. Avancemos com os próximos versículos de Mateus 24, versículo 37 e 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Há uma passagem paralela em Lucas 17, que amplifica isso um pouco e vale a pena ir lá. Lucas 17, 26, 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Eu quero que repares na repetição da expressão a todos, em cada uma dessas passagens. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aqui, Jesus amplifica um pouco o que é dito em Mateus 24, e não só como foi nos dias de Noé, mas também como foi nos dias de Ló. A chave para compreendermos isso encontra-se em Gênesis 6:1-12 e Gênesis 19:4-5.
onde se descreve a situação no mundo no tempo de Noé e a situação na cidade de Sodoma, no tempo de Ló. Vou descrever brevemente as principais características reveladas pela Escritura relativas a esse período. Primeiro de tudo, nos dias de Noé, a Escritura revela 4 características principais. Número 1. Houve infiltração satânica da raça humana por anjos satânicos que vieram e coabitaram com mulheres humanas. Infiltração satânica é a frase-chave. Número 2. Todo o seu pensamento foi corrompido. Toda a intenção dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Número 3. Houve perversão sexual. Diz que toda a carne havia corrompido seu caminho. Essa é a maneira da Bíblia dizer que as relações sexuais se tornaram anormais e perversas. E, em quarto lugar, a terra encheu-se de violência. Medita um pouco sobre essas características do tempo de Noé. Nos nossos dias, eu diria que um dos principais instrumentos que Satanás usou e continua a usar para corromper o nosso pensamento foi e é a televisão. Não estou pregando contra a televisão, só estou dizendo que é o instrumento principal que Satanás tem usado para corromper o pensamento de, suponho, bilhões de pessoas. E a maior parte iniciada nos Estados Unidos. E isso é um fato pelo qual nós, os cidadãos americanos, temos de aceitar a responsabilidade. A nossa nação tem vazado incontáveis horas de sujeira e corrupção que tem realmente afetado a maior parte do mundo de hoje. Em seguida, diz que é a perversão sexual. Hoje, isso é comum. Há cerca de 30 anos atrás, acabei por perceber que havia perversão sexual na igreja praticado por cristãos que eram membros da igreja, especialmente o abuso de meninos e meninas. Mas ninguém falou sobre isso nessa altura e foi um choque para mim quando eu descobri que era isso que estava a acontecer. Mas hoje, isso é geralmente discutido e amplamente declarado. E todo mundo sabe que isso está a acontecer, não só entre os perdidos, mas também na igreja. A perversão sexual está na moda. Há muitas pessoas não convertidas que se vangloriam disso. Existem programas na televisão que realmente têm prazer em expor todos os detalhes desagradáveis, tal como foi nos dias de Noé. Perversão sexual publicamente exposta e praticada. E lemos que a terra estava cheia de violência. Se é uma característica dos dias de Noé e que se está repetindo nos nossos dias, é a violência generalizada. Lembro-me, eu sou velho o suficiente para lembrar isso, quando as senhoras podiam andar com segurança nas ruas, nas nossas principais cidades, mesmo à noite e sem medo. Agora, existem algumas grandes cidades onde não é seguro caminhar, mesmo durante o dia. Nós tivemos que aceitar isso como um fato, mas é um fato que é relativamente recente. Não era assim. Eu cresci na Grã-Bretanha, entre as 2 guerras mundiais. Não havia praticamente nenhuma violência de forma alguma. Se um ladrão arrancasse a bolsa de uma senhora, isso era notícia. Hoje, ninguém sequer se viraria para comentar sobre isso. Ficamos, por assim dizer, acostumados a isso, mas temos que considerar como um fato da vida. A terra está cheia de violência. Eu lembro-me quando podíamos andar no avião sem sermos revistados. Acreditas que esses dias já existiram? Agora, isso já não é possível. Olhemos de novo para o tempo de Ló. Ló viveu numa cidade, Sodoma, que deu seu nome a uma particular perversão sexual, que agora é chamada erroneamente de ser gay, homossexual. Sinto muito, mas a palavra bonita, gay, alegre, foi pervertida para esse feio uso. Eu não uso a palavra gay, uso a palavra homossexualidade ou sodomia. A principal característica de Sodoma era a homossexualidade flagrante e agressiva. Eles não apenas a praticavam, mas eram agressivos na prática da mesma. Quando Ló convidou os 2 anjos, está escrito que todos os homens de todos os bairros da cidade, jovens e velhos, vieram à procura de sexo com estes 2 recém-chegados. Toda a cidade ficou totalmente impregnada com isso.
Alguns dos julgamentos de Deus são o que chamamos exemplares, tal como o julgamento de Sodoma e Gomorra, e como o julgamento sobre Ananias e Safira, que eram hipócritas, que alegaram ter dado mais para a obra de Deus do que deram. Pereceram, morreram. O povo de Sodoma e Gomorra foi destruído, mas essa não é a forma como Deus julga todo mundo que é culpado de tais práticas. Isso é um julgamento exemplar para mostrar uma vez por todas o que Deus realmente pensa sobre essas coisas. Se Deus julgasse todos os que eram hipócritas acerca do que dão ao Senhor, as nossas igrejas teriam muito menos membros. Mas Deus não faz isso. Ele declarou de uma vez por todas que isso é o que ele pensa sobre a hipocrisia. Em seguida, em ambos os casos, no caso de Noé e no caso de Ló, Jesus fala de outro aspecto. É melhor ler em Lucas 17. Ele diz sobre os dias de Noé, no versículo 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E a seguir no versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Jesus menciona 8 atividades específicas: comer, beber, casar e dar-se em casamento, comprar e vender, construir e plantar. Existe algo intrinsecamente pecaminoso em qualquer uma dessas atividades? A resposta é não. Qual era o problema? O problema era que eles estavam tão imersos nessas atividades que não reconheciam os dias em que eles viviam. Eu resumiria esse problema numa palavra: o materialismo. Eles estavam tão imersos na parte material que já não tinham qualquer entendimento ou estado de alerta para o espiritual e o eterno. Então, vamos chamar a característica número 5, materialismo. Quanto materialismo há na nossa civilização ocidental hoje? Eu diria que está praticamente inundada com ele. E acredita em mim, não está de forma alguma excluído da igreja. Eu acho que existem muitos cristãos professos que são em seus corações tão materialistas como todo mundo, talvez um pouco menos demonstrativos. Eles não o mostram no seu estilo de vida, mas são absorvidos pelo materialismo. Jesus advertiu-nos que se formos sugados para aquele poço do materialismo, nós não estaremos prontos quando ele vier. Nós vamos estar equipados ao povo dos dias de Noé e de Ló. Se formos sugados para aquele poço do materialismo, nós não estaremos prontos quando ele vier. E, finalmente, há um lado bom no dia de Noé. Não vamos esquecer isso. Diz: mas Noé andou com Deus. Havia um homem entre todas as pessoas que tinha um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Deus podia falar com ele e dizer-lhe como ele via a situação e o julgamento que ele ia trazer. Eu gostaria de ler a partir de Hebreus 11, apenas o versículo sobre Noé. Eu acredito que Noé seja um padrão para nós, como crentes, que vivemos no mundo de hoje. Noé e a sua família foram os únicos sobreviventes. Parece-me claro que apenas as pessoas que vivem como Noé e a sua família vão sobreviver hoje. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, havia um homem em toda aquela situação má, que andava com Deus. Ele tinha comunhão diária com Deus. Deus podia falar com ele, revelar-lhe o que vinha sobre a terra e mostrar-lhe o único caminho de salvação para ele e para sua família. Vou então fazer um brevíssimo resumo desses aspectos dos dias de Noé e Ló. Número 1, infiltração satânica. Número 2, corrupção do pensamento. Número 3, perversão sexual. Número 4, violência. Número 5, materialismo. E número 6, a coisa boa: um homem que andava com Deus. Vamos voltar a Mateus 24 e continuar a partir do versículo 40. Então, nesta altura, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro.
Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. E algures, em Lucas, diz que haverá dois numa cama. Um será levado, o outro será deixado. E aqui está uma separação súbita, dramática e eterna, separando as pessoas que estão mais próximas uma das outras. Até mesmo os dois que dividem a cama, as duas mulheres que trabalhavam no moinho, os dois homens a trabalhar no campo. Quando o arrebatamento vier, será levado um e deixado o outro. Qual dos dois serás tu? Arrebatado ou deixado para trás? É importante que decidas essa questão. Continuemos com os versículos 43 e 44. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite, a que vigília da noite, o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Se ele soubesse o que ia acontecer, ele teria ficado acordado, ele teria estado vigilante. Jesus diz: assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Isso é importante. Se achas que sabes, não sabes. Se esperas que ele venha num determinado momento, não é essa a altura certa em que ele virá. Eu só preciso enfatizar isso, porque tem-me entristecido muito, pois suponho que milhões de cristãos caíram nessa revelação de que Jesus estava chegando num determinado dia ou num determinado tempo. É totalmente contrário às palavras de Jesus. Se és um discípulo de Jesus e acreditastes, não o devias. Se Deus te poupou e não te visitou em julgamento, nunca mais acredites nisso. Tens de estar vigilante. Isso não significa que tens de ficar bem acordado sem dormir, mas significa que tens que estar alerta. Tens que ser sensível ao que o Espírito Santo está dizendo para que ele possa acordar-te a qualquer hora do dia ou da noite. Vigilância, penso eu, é a palavra que eu usaria aqui. Em Marcos 13, isso é tão fortemente enfatizado que vale a pena ler. Marcos 13, 35, 36 e 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai, fica acordado, fica em alerta. Não te iludas com um sono carnal causado pelo materialismo, pelo pecado ou pelos enganos de Satanás. Chegamos agora a um ponto decisivo nesse discurso, porque nós terminamos o esboço que Jesus deu e agora vamos lidar neste capítulo e no próximo, Mateus 24 e 25, com 4 categorias diferentes de pessoas, as quais serão impactadas pela vinda do Senhor. Nós vamos olhar para cada categoria por ordem. A primeira categoria está contida em Mateus 24, 45 e 51. Ela fala sobre aqueles a quem Deus, ou Senhor, colocou em sua casa para cuidar das necessidades do seu povo e especificamente para dar-lhes o alimento adequado no momento certo. Que tipo de pessoa é que isso indica? 1 Pedro 5, 1, 4 dá-nos a resposta. Aos presbíteros, pois, que estão entre vós, rogo eu, que sou co-presbítero e testemunha dos sofrimentos de Cristo e que sou participante da glória que se há de manifestar. Pastorearei o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por amor de lucro vergonhoso, mas de boa vontade, nem como querendo ter domínio sobre os que vos foram confiados, mas fazendo-vos exemplares do rebanho. Quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa da glória. Assim fala sobre aqueles que o Senhor colocou em seu rebanho, como presbíteros. Temos 2 palavras usadas, entre e sobre. Os presbíteros, os pastores, os anciãos, os diáconos, os apóstolos
Pedro era um apóstolo. Eu diria que todos os ministérios são nomeados por Jesus entre o rebanho e sobre o rebanho. Não vamos enfatizar uma preposição em detrimento da outra. Eles são colocados tanto entre como sobre o rebanho. No versículo 2 de Pedro 5, Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, nós não estamos falando de uma classe superior de pessoas que vivem num nível diferente do resto do povo de Deus. Estamos falando de pessoas que vivem entre o povo de Deus, mas que têm ao mesmo tempo uma responsabilidade especial sobre ele. Pedro adverte os seus colegas presbíteros, porque quando um apóstolo se torna residente na cidade, fica com a posição de um presbítero. Tem cuidado com a forma como lidas com a tua responsabilidade, porque vais ter que dar contas a Deus. Voltemos agora ao fim de Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa? Na verdade, isso não é a melhor tradução. Melhor seria nomeado dentro de sua casa, para dar o sustento a seu tempo. Observa que o primeiro requisito para tal servo não é ser bem-sucedido, mas sim ser fiel. Eu fui missionário em 2 áreas, em momentos diferentes, e em cada lugar reconheci que havia missionários que estavam lá antes de mim, que trabalharam com fidelidade e sacrificaram as suas vidas e que viram muito pouco fruto óbvio disso. Mas eu digo para mim mesmo, Deus me livre de eu alguma vez pensar que sou mais bem-sucedido do que eles são. Porque se eles não tivessem estado lá em primeiro lugar, o caminho não teria sido preparado para mim. Portanto, tenha em mente que não é o sucesso, como o mundo o entende, que Deus procura, mas sim a fidelidade. Quem é esse servo fiel, mas não bem-sucedido? Não quero dizer que um cristão não seja bem-sucedido, mas o sucesso não é medido pelos padrões mundiais. Sucesso é cumprir fielmente a tarefa atribuída pelo Senhor. Sucesso é cumprir fielmente a tarefa atribuída pelo Senhor. E a tarefa aqui é dar ao povo de Deus o seu alimento, na devida altura. E isso realmente é uma tarefa pastoral, a tarefa de um pastor. Eu observei ao longo dos anos que um verdadeiro pastor sabe exatamente o que o seu próprio rebanho precisa. Pode ser muito diferente do que outro rebanho necessita, na mesma altura. Quando eu for, o que é bastante raro agora, ministrar a uma única congregação, eu gostaria de consultar os pastores ou a equipe pastoral para saber o que acham que o seu povo necessita, particularmente. Uma das responsabilidades de um pastor é saber onde o seu povo está e o que realmente precisa. Isso requer sensibilidade. E então Jesus fala-nos da recompensa desse tipo de serviço. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mateus 24, 47. Fidelidade nesta vida leva à promoção na próxima vida. Esse é um pensamento solene. A maneira como nos conduzimos neste mundo vai determinar o que seremos para a eternidade. Não há nenhum substituto para a fidelidade. Agora chegamos ao mais, o outro lado da imagem. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com seus ébrios, Mateus 24, 48 e 49. Portanto, esta é a única alternativa. E se em algum momento procurares uma imagem do tribunal de Cristo, que é descrita em Romanos 14 e 2 Coríntios 5, descobrirás que há apenas 2 categorias. Ou algo é bom ou algo é mau. Não há nada no meio. Na igreja inventou-se uma terceira categoria. Bem, eu não sou bom, mas também não sou mau. Na visão de Deus, essa categoria não existe. Se não és bom, és mau. E ponto final. Muitas pessoas nas nossas igrejas hoje estão, por assim dizer, sentadas em cima da cerca. Não estão realmente comprometidos, mas não querem ser classificados como não crentes. O meu pequeno comentário sobre isso é que quando o Espírito Santo vem para a igreja, uma das primeiras coisas que ele faz é eletrificar a cerca. É por isso que algumas pessoas não acolhem o Espírito Santo,
porque querem ficar confortavelmente sentadas em cima da cerca. Então, qual é a característica deste servo mau? Bem, ele diz: o meu senhor tarda em vir. Por outras palavras, ele perdeu a visão da realidade iminente do retorno do Senhor. Esse é o seu problema básico. Cheguei à conclusão que em igrejas onde não anunciam a vinda do Senhor Jesus como uma realidade, os padrões de santidade nunca serão os do Novo Testamento. Essa é uma verdade essencial para produzir a santidade no povo de Deus. Então ele diz: o meu Senhor tem estado fora há muito tempo. Eu não tenho ouvido nada sobre ele. Eu realmente não tenho estado em contato com ele. Eu posso fazer o que me apetece. Então, ele começa a espancar os seus servos, tornando-se dominante. É muito fácil para as pessoas que querem ocupar o cargo de pastores tornarem-se dominadores, quererem controlar as pessoas. É esse o mal. Segundo a minha avaliação pessoal, Deus nunca vai colocar a sua unção em algo que o homem procura controlar. Deus nunca vai colocar a sua unção em algo que o homem procura controlar. Assim, se o homem quer ter o controle, Deus diz: bem, continua, mas não esperes a minha unção. A menos que eu esteja autorizado a estar no comando, pode seguir em frente, podes continuar com os teus procedimentos religiosos, podes usar todas as palavras e os títulos, mas os resultados não serão os mesmos que vêm apenas pela unção do Espírito Santo. Então, ele é dominador. Ele bate nos seus companheiros servos. Ele come e bebe com os bêbados. Ele começa a viver assim. Essa é uma tentação real no mundo ocidental, especialmente nos Estados Unidos. Alguém me disse há pouco tempo: se queres conhecer os melhores lugares para comer em qualquer cidade, pergunta aos pastores. Eu devo dizer que é um comentário muito legítimo. Então, eu não me quero envolver nisto, mas eu fiquei gravemente doente em 1990 e 91, com uma doença que normalmente mata as pessoas. Se queres saber o nome dela, é endocardite bacteriana subaguda. Se não és médico, isso não vai significar muito para ti, mas até eles inventarem antibióticos, essa doença foi fatal e isso poderia ter me matado. Enquanto eu estava na cama, na mesma noite antes de ser internado no hospital, eu perguntava ao Senhor. Eu não tinha medo de morrer, mas tinha um problema intelectual. Deus, eu creio em cura. Eu tenho pregado cura. Tenho visto pessoas curadas. Eu tenho me curado. Por que não sou curado agora? O Senhor deu-me uma visão do caminho que eu tinha percorrido durante anos como ministro. Nunca me envolver em imoralidade sexual, em bebedeiras, em apropriação indevida de fundos, mas fui sempre muito carnal. Vivera como se este mundo fosse tudo o que havia. A minha definição de carnalidade é viver como se não houvesse mundo futuro. Deus mostrou-me como ele odiava a carnalidade. Ele deu-me esse texto: amei Jacó, Esaú eu odiei. Esaú é o padrão bíblico do homem carnal. Isso mudou a minha vida. Graças a Deus eu sobrevivi. Acho que o Senhor me poupou porque eu estava disposto a aprender a lição. A Ruth e eu citamos frequentemente a Escritura. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Salmo 118, 18. Isso era verdade no meu caso. Quero dizer que eu estava a viver uma vida de um ministro respeitável. Eu poderia dizer-te quais os ministros a que eu estava associado, os seus nomes, todos conhecidos. Estávamos todos basicamente vivendo da mesma maneira. Não estou julgando ninguém, além de mim mesmo, mas nós éramos, em muitos aspectos, extremamente carnais. Eu tive uma outra experiência. Eu não tinha intenção de dizer isso, mas acho que Deus quer que eu faça. Eu não acredito que os cristãos sejam proibidos de beber vinho. Isto pode chocar, mas acredito que Jesus bebeu vinho e certamente Paulo tinha recomendado a Timóteo para fazer o mesmo. Não fiques duvidoso em relação a mim, porque eu vou dizer isso de uma maneira que irá descansar a tua mente. Por volta do mês de setembro do ano passado,
a Ruth e eu hospedamo-nos no hotel em Eilat, onde eu tinha ido simplesmente para fugir às pressões do ministério em Jerusalém. Eu tinha bebido talvez 2 ou 3 copos de vinho. Estava perfeitamente sóbrio. Mas cerca das 2 horas da manhã, fui acordado com uma sensação de pressão no meu cérebro. Veio-me à cabeça a palavra derrame, AVC. Graças a Deus eu sabia algo sobre a guerra espiritual. Pelo que eu disse, a ti, espírito de acidente vascular cerebral, eu te recuso. Eu não estou submetido a ti. Tu não tens nenhum poder sobre mim. Não tens direitos sobre mim. Ele foi-se. Então eu saí da cama para ir à casa de banho e tive de fazer 3 tentativas para sair da cama. Quando comecei a caminhar, eu não podia andar com segurança. Tive que me segurar aos móveis para chegar lá. No dia seguinte, enquanto eu meditava sobre o que acontecera, concluí que ter bebido tal quantidade de vinho tinha exposto o meu cérebro a esse espírito de acidente vascular cerebral. Resolvi dizer às pessoas que tem uma nova dieta. É uma dieta bíblica. A minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João 4:34. E para mim, a ênfase agora é acabar a sua obra. Eu estive ao serviço do Senhor durante 50 anos e acredito que estou na vontade dele. Mas eu não terminei a sua obra. Decidi nunca mais tocar em vinho de novo. Para isso jamais se entrepor entre mim e o finalizar da sua obra. E assim tenho feito. Mas, por favor, entende que eu não estou a pregar contra beber vinho, porque podes estar tão errado no outro lado com todo o teu legalismo. Quer dizer, eu fui um pentecostal há tempo suficiente para saber o que é legalismo. E, na realidade, eu acho que foi em parte por me rebelar contra o legalismo que me desviei para o outro lado. Vê, o caminho que conduz à vida é um caminho direto e estreito, e há valas de ambos os lados. Um lado é o legalismo. Podes cair nessa vala. Então, lutas para sair dela, e se não tiveres cuidado, cais na vala em frente, que é a autoindulgência, ou carnalidade. Temos de caminhar entre as duas. De qualquer forma, é muito real para mim que aquele mau servo, um pastor ou um líder infiel, se envolveu com bebida. E não apenas beber, mas o que é muito importante, beber com a companhia errada, beber com os bêbados. E assim Jesus diz: virá o Senhor daquele servo no dia em que este o não espera e na hora que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio e pô-lo-á com os ímpios. Ali haverá o choro e o ranger de dentes. Mateus 24, 50 e 51. Então, quando ele vier, o servo não estará pronto para ele. Leste, o mestre virá e cortá-lo-á em 2. Quem é o mestre? Jesus Cristo. Entendeste que Jesus é capaz de cortar alguém em 2? Tenha em mente que ele não é apenas o Salvador, ele também é o juiz. Ele é tão completo e fiel no seu julgamento como é em salvar-nos. Se não viveres para ele como Salvador, vais encontrá-lo como juiz. Essas são as 2 únicas opções dadas a qualquer um de nós. Jesus é tão completo e fiel no seu julgamento como é em salvar-nos. E então, ele diz que haverá choro e ranger de dentes. Fiquei impressionado com essa frase ao longo de anos. Ela ocorre cerca de 5 vezes no Novo Testamento. Eu fiz alguma pesquisa que eu vou compartilhar contigo, no contexto em que Jesus diz que haverá choro e ranger de dentes. A minha conclusão é que seja apenas para uma determinada categoria de pessoas, aquelas que sabiam tudo sobre ele, que já ouviram toda a verdade, que estiveram perto dele, talvez toda a sua vida, mas nunca realmente se comprometeram. E haverá choro e ranger de dentes, porque elas vão de repente perceber: eu estava tão perto durante toda a minha vida e poderia ter entrado no reino de Deus a qualquer momento, e eu nunca o fiz, e agora fui rejeitada para sempre. Consigo entender o ranger de dentes e o choro. Vou dar uma pequena lista dos casos em que isto é aplicado. Em Mateus 8,12, é aplicada aos filhos do reino. Jesus está falando
com seus companheiros judeus e diz: estai-me rejeitando, mas os gentios virão e entrarão no reino, e vocês serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. As pessoas que sabiam de tudo e tiveram todas as oportunidades, mas nunca aproveitaram. E em seguida, em Mateus 13:42, é usado pelas pessoas que são o joio no campo de trigo, parecendo exatamente como o trigo, mas não produzindo fruto. Jesus diz que os anjos virão, colhê-los-ão e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque durante toda a sua vida tinham estado perto dele, no meio dele, mas eles nunca entraram nele, no reino de Deus. Depois, em Mateus 22:13, temos a parábola do banquete de casamento, o convidado que veio sem o traje nupcial. Vê, não era preciso comprar a veste de casamento. O anfitrião tratava disso, e por isso foi audácia, presunção, entrar sem um. Quando o anfitrião viu, disse: como entraste aqui sem veste nupcial? O homem estava sem palavras. O mestre disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Repara mais uma vez, alguém sabia de tudo. Ele tinha recebido um convite para a festa, mas não se preocupou em colocar a roupa adequada, que é a justiça de Jesus Cristo. Então, em Mateus 25:30, temos o servo de um talento. Vou tratar disso um pouco mais adiante, nesta carta. E, finalmente, em Lucas 13:28, as pessoas que disseram a Jesus: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Versículo 26. Jesus disse: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Versículo 27. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículos 28. Eu tenho uma versão moderna do que é praticar a iniquidade, porque vejo tanta iniquidade na igreja, no ministério. A minha versão é: praticares a iniquidade é fazeres as tuas próprias coisas, não teres de responder perante ninguém, não seres responsável perante ninguém, apenas seguires o teu próprio caminho e fazê-lo da maneira que quiseres, independentemente do que as outras pessoas fazem. Temos agora a parábola das 10 virgens. Na Bíblia, 10 é o número representativo de uma congregação. No judaísmo, eles têm que ter o que é chamado uma dezena, ou seja, pelo menos 10 pessoas antes que possam orar publicamente. Então, eu acho que o número 10 nos fala de pessoas em congregação. Isto é apenas o que eu penso, que estas virgens, no fundo, representam membros da igreja. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Repara que não há nada entre prudentes e loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora
em que o Filho do Homem há de vir. Não durmas tão profundamente que não consigas acordar. Agora, deixa-me apontar algumas coisas sobre as 10 virgens que eram comuns a todas elas. Todas elas esperavam o noivo. Todas sabiam que o noivo estava chegando. Elas não eram infiéis. Todas elas tinham lâmpadas e o azeite. E azeite é quase sempre um tipo de Espírito Santo. Elas tinham o Espírito Santo nas suas vidas. E todas elas cochilaram, tanto as prudentes como as loucas. Havia apenas uma diferença: a quantidade de azeite que tinham. As prudentes tinham azeite suficiente e de sobra. As loucas não tinham uma reserva de azeite. E Paulo diz em Efésios 5,18: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, Espírito Santo. Agora, a maioria de nós concordaria que o comando negativo se aplica: não vos embriagueis com vinho. Isso é um pecado. Por que é que tantas pessoas religiosas se concentram no negativismo e nunca atentam ao positivo? O mesmo comando diz: enchei-vos do Espírito Santo. Se é um pecado embriagar-vos com vinho, também é um pecado não estar cheio do Espírito Santo. E a palavra enchei-vos, e acho que vais encontrar isso em outras traduções, significa ser continuamente enchido e reabastecido. Não é apenas um preenchimento único. Vivi com pentecostais tanto tempo e eu sei o que eles dizem. Eu fui batizado no Espírito Santo em 1984. Falei em línguas. Isso é maravilhoso. Isso há 10 anos atrás. O que aconteceu nesse tempo intermédio? Algumas pessoas que tornam isso uma experiência única são as menos sensíveis de todas para a orientação do Espírito Santo, porque tem tudo embrulhado num pacote que receberam quando falaram em línguas. E isso não é o suficiente. Paulo disse aos coríntios: eu falo língua mais do que todos vocês. E obviamente eles falaram muito em línguas. Então, Paulo fez isso ainda mais do que eles. Temos de ser continuamente enchidos e reabastecidos com o Espírito Santo. As 10 virgens tinham tido o enchimento inicial, mas não tiveram o reenchimento contínuo, pelo que não estavam prontas. Uma coisa interessante é que as prudentes disseram para as loucas: vão e comprem azeite. Tinha que ser comprado, não era uma dádiva. Portanto, há algumas maneiras de pagar o preço para o Espírito Santo. Inicialmente, ele é uma dádiva, mas se quiseres permanecer cheio com o Espírito Santo, há um preço a pagar. Sabes, eu penso no que Jesus disse para a igreja de Laodiceia, a qual é de muitas formas uma imagem da igreja de hoje nos Estados Unidos, no Ocidente. Isto é o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, 17 e 18. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Já alguma vez ouviste esse tipo de ensinamento? Será que Jesus aprovaria isso? Nem um pouco. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Admira-me como as pessoas podem ser desgraçadas, miseráveis, pobres, cegas e nuas e nunca o perceberem. Isso é surpreendente, mas eu reconheço algumas pessoas assim. A seguir, Jesus dá-nos alguns conselhos. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.